em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, pois tem caráter de eternidade. A palavra viva de Deus é a eternidade. Se vive só pelo presente, no presente, do lado de lá ou do lado de cá. A consciência sempre estará no hoje, no presente. Quando Jesus disse que havia chegado a hora, ele disse que a hora era hoje, era o agora. Entenda-se, era o agora. Sempre que fosse hoje, seria a chegada, a hora. E ele se referia à hora em que as pessoas ouviriam a voz do Filho de Deus, dele mesmo, Jesus Cristo, do próprio Jesus. Essa hora é agora, já o presente. Repare que Jesus disse que os mortos ouviriam sua voz. Não sei se Jesus pretendia enfatizar ou se utilizar de figuras de linguagem, mas ele dirigiu seu discurso, lido no verso acima, às pessoas vivas, não mortais. Ele dizia que essas pessoas vivas eram como se fosse morta, não tinha a vida de Deus nela. Por que essas pessoas vivas eram como se fosse morta? Porque elas ouvem a palavra de Deus e não reconsidera, e não aceita, e não crê que Jesus pode dar uma nova vida a elas, uma vida espiritual, uma vida na presença de Jesus, porque aquele que está lá no mundo, ele está morto, porque não conhece a palavra de Deus. Quando ele vem a conhecer a palavra de Deus, aí ele tem vida, a verdadeira vida que só Jesus pode dar. E Jesus, ele se referia àquelas pessoas que está distante dos caminhos do Senhor Jesus como viva morta. Viva porque viva fisicamente e espiritualmente morta. Porque não ouviu a palavra de Deus. Se elas ouvissem a voz do Filho de Deus, então essas pessoas viveriam. Jesus disse, portanto, que todas aquelas que não têm o Filho, não têm o Pai, e por isso estão mortos. Ainda que estejam vivos, estão mortos espiritualmente. A condição de morto, no caso, seria espiritualmente e traria implicações para pessoas depois de sua morte física. Pelo que o Senhor Jesus disse, à nossa volta vemos diariamente pessoas mortas espiritualmente, pois são pessoas que não se entregaram a Jesus. São famílias, amigos, colegas, taxista, milhares e milhares de pessoas, milhões de conhecidos e pessoas desconhecidas que vagam por aí, que cruzam o nosso caminho, porém eles só pensam no agora, na vida deles, na carne, nos desejos, no que eles querem fazer, no que eles planejam hoje. Pensam em sua carreira, na família. Essas pessoas só pensam nisso, em ter cada vez mais, sem pensar no que pode acontecer,
sem pensar para onde ele vai quando ele morrer. Mas nada, eles não querem saber de mais nada, somente das coisas da terra, somente daquilo que eles podem ter, aquilo que eles podem conseguir, em coisas transitórias e efêmeras. O tempo passa, a vida se escoa e a morte chega. A transição acontecerá, inevitavelmente. O acaso da vida é um fato. A vida que Jesus menciona é a vida que Ele nos dá depois que nós saímos dessa terra, que é a vida eterna. Para aqueles que aceitam, para aqueles que crêem, para aqueles que querem ter uma vida nova. Porque o próprio Jesus disse: quem crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, para que nós possamos ter vida eterna, nós temos que aceitar a Jesus, escolher a Jesus, escolher a eternidade, porque nessa terra tudo vai passar. Você vai ter aquele momento no seu trabalho, aquele momento com a sua família, aquele momento com os seus amigos, aquele momento nas festas. Vai ter dinheiro, porque você está buscando isso, porque hoje todos buscam isso. Muitos pretendem enriquecer, viver uma vida boa na terra, mas não pensa que quando partir dessa terra, se não aceitar, se não reconhecer Jesus Cristo em sua vida, se não amar e crer no poder de Deus, a Bíblia fala que há dois caminhos. Um leva para a eternidade, o outro leva para a condenação eterna. Hoje Jesus está dando esta oportunidade para que você venha ter vida na presença dele e vida com abundância. Como eu já disse, o tempo passa, a vida escoa, a morte chega, a transição acontecerá. É inevitavelmente o acaso da vida, é um fato. A vida que Jesus menciona, Ele nos dá em vida quando nós estamos vivos. Depois da morte, a Bíblia nos diz que não se faz escolha alguma. O destino que nos reserva a eternidade é selado em vida, de modo que o hoje equivale à opção por ouvir a voz do Filho do Homem, Jesus Cristo. Deve ser feita já, no momento. Agora devemos aceitar, se entregar para Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, se você não se entregou a Jesus ainda, faça imediatamente. Aceita Jesus. Os que ouvirem a palavra de Deus, os que aceitarem a Jesus Cristo, esses viverão na eternidade. Mas para isso, tem que obedecer e crer e viver na presença de Jesus, se santificar, largar o mundo, largar a ganância, largar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver na presença de Cristo. Para quando você partir dessa terra, você ter um encontro com Jesus. Jesus está voltando. Não existe outro caminho. O caminho é Cristo. Eu quero dizer para você que em Salmos capítulo 15 fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas os que honram e os que temem ao Senhor. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Jesus é o único Salvador. Não existe outro. Somente Ele vai te levar às mansões celestiais, se você praticar o bem e aceitar Jesus e amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas e cumprir os mandamentos de Cristo. Provérbios 3, capítulo 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Jesus é o Salvador. O Senhor é eterno, Deus Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e não se fadiga, e não há quem esquadrilha o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, os jovens tropeçam e caem, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 28. Deus possa te abençoar, Deus possa abrir o seu entendimento e você corre para os braços de Cristo, porque Ele é o único Salvador e o nosso Deus virá, está voltando para nos buscar. Meus amados irmãos, irmãs, não se esqueça de deixar um joinha para que outras pessoas possam também ver esse vídeo e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.